Olá, queridos irmãos, homens das Igrejas Batistas Regulares do Pará. É uma alegria poder fazer esse vídeo para ajudar os irmãos no seu crescimento espiritual. Conforme o planejamento da diretoria, esse é o nosso segundo vídeo. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre a triunidade e um pouco da relação dela com a salvação. Hoje especificamente iremos tratar sobre o plano de salvação. E veremos vários elementos que fazem parte do plano de salvação. Sempre como gostamos de começar, irmãos, é bom definirmos o que é salvação ou de que nós somos salvos. Porque às vezes a gente pergunta a si mesmo, ou pensamos a si mesmo: Cristo me salvou para que eu não possa ir para o inferno. É essa a definição de salvação? É apenas isso? Por isso que é bom que a gente defina o que é a salvação. A palavra soteria se refere à libertação de alguém ou de uma situação desfavorável que ameace a vida. Essa palavra é muito utilizada nos evangelhos. Você vai notar ali, em muitas situações, que Cristo diz a seguinte frase: vai, que a tua fé te salvou. Nessas situações, a palavra soteria não está se referindo à salvação espiritual, mas se refere à salvação, o livramento da enfermidade que poderia levar aquele indivíduo à morte. Mas, por exemplo, quando Cristo usa a palavra soteria no caso de Zaqueu, aí sim nós temos a palavra no sentido de salvação espiritual. Ele diz lá que, ele até atesta: hoje houve salvação nesta casa. Aí em si nós temos a palavra soteria, que se refere à salvação espiritual. Então, do ponto de vista teológico, a salvação é a aplicação da vida e obra de Cristo sobre a vida do indivíduo, resolvendo o seu problema do pecado humano e o seu afastamento de Deus e anulando as consequências eternas que esse pecado, a sua condição, lhe traziam. Em outras palavras, é o livramento do homem da condenação eterna, que o aguarda como consequência do seu pecado. E aí, se ele não for alcançado por Cristo, ele não recebe as bem-aventuranças da salvação. E um ponto importante nisso para destacarmos é a grande necessidade que há da salvação. Primeiro, que a gente diria, na nossa relação vertical, nossa relação com Deus. Nós estamos e nascemos separados de Deus. A Bíblia diz que a gente está morto espiritualmente. Portanto, a gente tem uma carência primária de salvação por causa da nossa inimizade contra Deus. O homem nasce morto espiritualmente. Essa primeira necessidade vertical, ela produz a outra necessidade que é chamada horizontal, que é a nossa relação com o próximo. Como nós não estamos nos relacionando com Deus, isso reflete também que a gente não consegue se relacionar com o nosso próximo. E aí o que surge? Uma inimizade também, egoísmo, individualismo, soberba e todos os males que nós conhecemos nas relações humanas. Exatamente por estarmos separados de Deus, nós não conseguimos nos relacionar com o próximo. E além disso, também há uma relação que a gente diz interior, conosco mesmos. A gente não consegue se entender. Há conflitos interiores, conflitos existenciais, conflito de falta de paz, tudo por conta que a gente não consegue se relacionar com Deus nem com o próximo. E aí não conseguimos nos entender. Essas são necessidades que existem, que mostra o homem como carente da salvação. Além disso, temos por fim a relação do homem com a natureza. O homem não consegue também se relacionar com a natureza. Por conta de tudo isso, irmãos, o único meio que a Bíblia apresenta para a salvação do homem, diferente de todas as outras religiões que apresentam vários meios, o cristianismo apresenta somente Cristo Jesus. Ele é o único meio possível de salvação. Porque só Cristo detém tanto a natureza humana perfeita como a natureza divina. Ele então pode apresentar o homem a Deus, porque ele é humano, e pode apresentar Deus ao homem, porque ele é divino.
Logo, só Cristo pode fazer a mediação, a intercessão. Só Ele pode conduzir o homem a Deus. E aí tem uma dimensão, algumas dimensões do tempo da salvação. Primeiro, a salvação ela é instantânea. O texto muito conhecido, João 3,16, mostra o tempo da salvação no tempo presente, como algo que acontece agora. Não é algo que acontecerá, mas acontece. Significa dizer, então, irmãos, que uma pessoa que foi salva genuinamente por Cristo, ela está salva. Mesmo que ela não tenha feito obra alguma, mesmo que até o processo de santificação não tenha se desenvolvido nela, e ela tenha morrido antes de acontecer esses processos, ela ainda está salva, porque assim nos garante a palavra de Deus. Um bom exemplo disso é o ladrão na cruz. Ele não se desenvolveu, ele não trabalhou para Cristo, mas ele foi salvo. Portanto, a salvação ela é instantânea. No dia que Cristo alcança alguém, essa pessoa é salva. Mas também a salvação é progressiva, é um processo. Por isso a gente encontra alguns textos na Bíblia que vão dizer que nós estamos sendo salvos. Isso se refere, irmãos, ao processo que chamamos de santificação, que é a libertação contínua do poder do pecado. E por fim nós temos o processo que chamamos de processo futuro, quando a Bíblia fala que a salvação está acontecendo ou irá acontecer. Ela se refere ao processo de glorificação, que é a consumação ou a transformação dos nossos corpos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se dará na sua volta. Agora a pergunta é: como é que Deus nos chama para a salvação? Como que ocorre isso? Existe primeiro a chamada geral. É o convite geral oferecido a todos de maneira indiscriminada. Todavia, a resposta à salvação ocorrerá apenas nos eleitos. Irmãos, essa é a diferença entre desejo de Deus expressado e decreto de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 2:4 diz lá: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É expressão de desejo, mas não decreto. Então a chamada geral, ela está sendo divulgada, proclamada a todas as pessoas, usando vários meios para que todos possam ouvir. Mas aí, enfim, existe a chamada especial ou específica, em virtude da condição do homem, morto em seus pecados, cego espiritualmente, incapaz de caminhar em direção a Deus. É necessário que o Espírito Santo fale diretamente ao coração do eleito, levando-o a responder à salvação, apresentada pelo Evangelho. Ele usa a pregação para que isso ocorra, a mensagem da palavra de Deus. Portanto, é a operação especial no qual há uma reabilitação do homem para escutar, enxergar e reconhecer. Lembra que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente esse processo da chamada específica. Sem a atuação do Espírito Santo, não acontece a conversão. Agora, o que é a conversão? A palavra significa mudar de direção. É uma transformação profunda que é percebida. Acontece no interior, mas se expressa externamente. A conversão necessita de dois elementos muito importantes: o arrependimento e a fé. Como nós sabemos, o arrependimento envolve mudança de mente. A pessoa passa a ver a vida, as coisas de uma outra maneira. A sua maneira de pensar foi mudada. Também envolve um pesar. A pessoa lamenta, se entristece pelo pecado cometido. Envolve também a confissão de pecados. Reconhecemos a dependência da graça e vemos o pecado com seriedade. Envolve, por fim, o abandono do pecado. O pecado não pode reinar naquele que foi convertido. E a fé? A fé é tanto fé quanto arrependimento são dons concedidos por Deus. E a fé enfatiza a nossa aproximação de Deus. E existem alguns elementos importantes na fé. A fé genuína, ela precisa do acreditar, que é crer no que alguém diz e aceitar como declaração verdadeira. Segundo elemento, confiar. Significa apoiar-se sobre, confiar em, no caso, confiar em Jesus.
e na obra que ele realizou como perfeitamente capaz de nos salvar. É depender de modo completo e único, como a Bíblia fala, com uma criança. Assim devemos confiar e depender do Senhor. E o último elemento da fé é o obedecer. É o que diferencia daquele que apenas acredita ou confia. Quem acredita e confia precisa também obedecer como expressão de que o acreditar e o confiar foram verdadeiros em Cristo Jesus. Um outro elemento importante da salvação é a regeneração, que é o ato pelo qual Deus implanta o princípio de nova vida no homem, tornando-o à sua disposição governante de vida santa, reabilitando o seu interior e transformando o seu princípio motivador de vida. Através da regeneração, fica possível ao cristão obedecer a Deus. Um outro elemento importante da salvação é a justificação. Essa palavra, que é tirada do contexto dos tribunais, é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador, baseado em Jesus e no seu sacrifício. A justificação é o livramento da pena imposta pelo pecado. É um ato pelo qual Deus nos declara justo, uma vez que o preço foi pago plenamente por Jesus. A justificação não é nos tornar pessoas justas, sem culpa alguma, mas é uma declaração de que fomos considerados justos. Sendo uma palavra técnica retirada do contexto dos tribunais, aponta para um juiz do universo, que nos livrou da penalidade, nos absolvendo da culpa que pesava sobre nós. Agora nota que esse juiz não apenas nos declarou justo, mas enviou seu filho para pagar o que a lei exigia, pois de outra forma ele seria injusto. Mas como ele pagou o preço, nos absorveu o réu pecador, assim cumpriu toda a lei, o requerimento da lei. Portanto, ele é justo e justificador. Agora, alguns elementos importantes da justificação. Primeiro, a imputação. Esse termo significa atribuir a outra pessoa alguma virtude ou bem que não lhe pertence. Assim, os nossos pecados são transferidos para Jesus, que pagou na cruz do Calvário. E a sua justiça, então, é colocada sobre nós de modo completo, e perfeita submissão é transferida para a nossa conta. Deus olha para nós e vê a justiça de Jesus. Assim, nos declara livres da penalidade imposta pelo pecado. É a imputação da justiça de Cristo é colocada sobre nós, enquanto Ele assume os nossos pecados. Um outro elemento importante da justificação é a substituição. Na justificação foi possível mediante a substituição realizada por Cristo. Ele assumiu o nosso lugar, recebeu a penalidade que deveríamos receber. Assim cumpriu em nosso lugar todas as exigências legais da lei de Deus. Se todo esse processo ocorreu, as obras então evidenciarão esse processo da justificação. Um outro processo importante, irmãos, é a adoção. A ideia de que todos somos filhos de Deus não se encontra na Bíblia. João capítulo 1, versículo 12, diz que ser filho de Deus é um ato que Deus o faz. O termo lá diz tornar-se filho de Deus. Significa que nem todos são, eles são tornados, Quando o indivíduo é reabilitado à comunhão com Deus, na condição de filho adotivo. Então ele passa a desfrutar de todos os privilégios e responsabilidades que a posição lhe exige. A adoção envolve a mudança de posição ou condição. É uma questão declarativa e legal. Produz um relacionamento especial com Deus. Vai muito além de criador e criatura. É um relacionamento íntimo de pai e filho com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos tornamos objetos especiais do cuidado de Deus como nosso Pai celestial. Esse cuidado exige, às vezes, que Ele nos discipline para que possamos continuar refletindo o seu caráter. Um outro elemento importante da salvação é a santificação. É o processo operado pelo Espírito Santo que visa nos libertar do poder do pecado
e visa e objetiva nos assemelhar à imagem de Cristo, imagem que foi distorcida, manchada pelo pecado. É o processo de recuperação dessa imagem perdida lá no Jardim do Éden. E ela aponta para dois aspectos importantes. O aspecto posicional, que se refere à nossa separação do uso comum para o uso particular e para os propósitos de Deus. E o outro aspecto é o prático. Essa separação posicional precisa se expressar na minha conduta de vida, diariamente. Eu vou sendo modelado à luz de Jesus Cristo. A santificação, portanto, se caracteriza por ser uma obra sobrenatural. Ela é progressiva. Existe grau de santificação. Alguns estão mais avançados que outros. Isso é verdade. E o cristão também tem um papel importante neste processo de santificação. E aí, irmão, precisamos também definir que é um elemento importante da salvação, a perseverança, que é a operação contínua e permanente do Espírito Santo no crente, que acontece antes da salvação, durante e vai até o seu processo final, a eternidade. A perseverança é a garantia de que nós nunca nos perderemos no caminho. As promessas de Deus, o seu amor, o seu poder, a obra do Espírito Santo, a intercessão de Jesus garante a segurança da salvação de modo indelével. E um texto que chama muita atenção para esse propósito dessa perseverança é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lá diz de maneira muito clara que Deus tem nos guardado pelo seu poder para a salvação. Significa dizer, irmãos, que Deus usa o seu poder para nos manter seguros na salvação. Salvação, portanto, depende do Senhor. Em nossa jornada, Ele vai nos guardar, de maneira que a gente não pode se perder dele. Não existe a possibilidade do cristão genuíno se perder no caminho. Uma vez que a salvação, a segurança dela não depende de nós, mas de Deus, seu poder. Portanto, a segurança é total e completa. E aí, por fim, nós temos o último elemento, que é a glorificação. É a consumação da salvação, onde nossos corpos serão redimidos, livres da condenação, livres da presença do pecado para sempre. A glorificação fala da redenção do cristão individualmente, da igreja, inclusive da própria criação que almeja a redenção. Através da glorificação ficaremos livres dos nossos inimigos e de todos os males que afligem a nossa vida aqui. Os nossos corpos serão glorificados. Não estaremos mais limitados na esfera física e temporal. Assim não haverá mais doença, cansaço, morte, choro, dor, luto, separação e etc. Isso é maravilhoso, é a obra de Deus. Veja o plano perfeito de Deus, desde o início do mundo e desde o momento que Ele converteu a sua vida, a minha vida, até o momento que Ele vai encerrar esse processo com a glorificação. Devemos dar glória ao nosso Deus pela sua obra perfeita. E aí, para encerrar, irmãos, eu trago o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Esse texto é interessante porque ele fala de todos esses elementos do plano de salvação. Ele é completo para falar disso. No versículo 1 a 3, nós percebemos ali o quadro da nossa situação longe de Cristo. Separação por causa dos nossos pecados, presos e dominados por Satanás, pelo mundo e pela nossa própria natureza. Todo este quadro, diz lá o texto, revela que nós somos filhos da desobediência, isto é, caracterizados por ofender e ter uma rebelião contra Deus. O resultado disso, diz o texto, é que somos filhos da ira, alvos da ira de Deus. Jesus se colocará, irmãos, no nosso caminho, caminho de cada um, seja aqui ou na eternidade, e Ele esmagará todos aqueles que estão nessa condição pecaminosa que não foi mudada. É um quadro terrível e desesperador da nossa condição de pecadores. Mas graças a Deus que mudou este quadro. Perceba a conjunção lá que ele usa, mais. É a mudança de toda a história, de todo o quadro terrível que estávamos. Mas Deus mudou. Sabe por que Ele mudou? Diz o texto. Porque Ele é rico em misericórdia. Sabe por que Ele mudou? Porque Ele é rico em amor. O motivo pelo qual Deus nos alcançou é o seu amor
e a sua misericórdia baseado no que Ele é, misericordioso e amoroso. Deus nos encontra morto, sem condição, impossíveis de lhe ouvir, mas Ele nos levanta, diz o texto, nos ressuscita e nos dá uma vida nova. Sabe como? Em Cristo, Deus nos dá vida nova. Que maravilha, né? Mortos, separados, no terrível estado pecaminoso, Deus nos encontra e muda a nossa vida. Em Cristo, Ele operou o milagre da salvação das nossas vidas. E o texto termina dizendo que, por que Deus fez isso? Para mostrar a suprema riqueza da sua graça, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação é dele, a fé é dele, a graça é dele, não são obras dos homens, mas de Deus. É um presente, é um dom. Deus fez isso para que eu e você, em nós, fosse imprimido a imagem do seu Filho. Diz lá, fomos criados nele. E por conta disso devemos viver e caminhar à altura. Por isso devemos viver nas obras que glorificam ao Senhor como reflexo de que estamos nele. Esse é o plano de salvação. Que Deus nos abençoe. Espero poder ter construído na sua edificação, no seu crescimento espiritual. Obrigado também à diretoria da Amibrepa pela oportunidade e pelo propósito de nos edificar a vida. Deus continue abençoando você e nos conduzindo em graça. Forte abraço, Deus abençoe.